evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas o homem pela aparência. Dize-nos, pois, o que pensas, é lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? A moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, ao César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Este evangelho de hoje termina com uma frase lapidária de Jesus, não? Que passou a história e agora todo mundo conhece. Dai ao César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Antes de comentar o que significa isso realmente para nós no dia de hoje, explicar um pouco o contexto do que aconteceu. O evangelista Mateus nos conta que os fariseus foram lá encontrar Jesus porque queriam colocar uma armadilha. Ele fala explicitamente de que se tratava de uma armadilha. Pois bem, em que consistia essa armadilha? Se tratava do seguinte: como vocês sabem, os romanos tinham conquistado Israel, não? Judeu estava submetido à autoridade de Roma. Então, todos os que colaboravam com Roma, por exemplo, recolectando os impostos e os que pagavam também, eram considerados traidores. Eles deviam pagar, muitos não tinham nem como fugir disso. De fato, os romanos buscavam próprios judeus que conheciam seus irmãos, esses judeus que colaboravam com Roma, para cobrar os impostos, não? Mas, em geral, pagar o imposto é considerado um acto de traição ao povo de Israel. Então, por isso colocam uma armadilha a Jesus. Os fariseus também são colaboradores de Roma. De fato, o próprio Roma tinha o direito de escolher o sumo sacerdote e estavam aí em conluio, não? Estavam colaborando uns com outros. E os fariseus gozavam de certa autoridade porque Roma les permitia. Então, também eles eram colaboradores. E então, a armadilha era muito simples. Vamos perguntar a Jesus se tem que pagar ou não pagar impostos. Se ele disse que tem que pagar, então nós fingiremos ser judaicos de coração e correremos, não, a fama dele de ser um traidor ao povo judaico e um colaborador com os romanos. De fato, ser um publicano, que significava ser um cobrador de impostos para Roma, era um dos pecados mais graves, porque você estava colaborando com o governo opressor. Mas, por outro lado, se ele dizia que sim, que tinham que pagar, então, se ele dizia que não tinham que pagar, então os fariseus e os sumos sacerdotes acusariam a Roma de que Jesus estava promovendo entre o povo não pagar impostos. Entende? Então, por um lado, se ele dizia que deviam pagar, então lo acusavam ante as pessoas, onde ele tinha ganhado tanta autoridade, de ser um colaborador de Roma. Se ele dizia que não tinham que pagar, então lo acusavam ao imperador ou al procurador ou ao governador de estar soliviantando, movendo o povo para rebelar-se contra Roma e não pagar impostos. Então, a armadilha estava bem pensada.
Então Jesus começa respondendo precisamente isso. Vocês me querem colocar uma armadilha, hipócritas. A primeira coisa que Jesus fala. Mas, em segundo lugar, então, o próprio Jesus coloca uma armadilha aos fariseus. Os fariseus já, como vocês vimos nos últimos domingos, já se enfrentaram várias vezes com Jesus. Já tentaram colocar outras armadilhas no passado. E sempre eles faziam isso, Jesus tinha uma inteligência, uma habilidade, sempre escapava. E quase sempre golpe, não? Porque contava uma parábola e aí ficava à luz de todos a má intenção dos judeus, enfim, o coração torcido deles. Mas esses judeus não aprendiam a lição. Quando eles se metem com Jesus, não? Vão a trasquilar a ovelha e saem eles, não? Toscados aí. Tudo bem. Jesus coloca agora uma armadilha para eles. Ele pergunta: de quem é a imagem? Tragam uma moeda, que é a moeda do imposto. Ele pergunta: tragam uma moeda. De quem é a imagem que está na moeda? Esta pergunta de Jesus é uma armadilha. Por quê? Porque imagem, quando Jesus pergunta pela imagem, ele usa uma palavra que é icon, não? Daí vem icone, não? Que os judeus conheciam muito bem. Era a palavra com a qual o Gênesis dizia que Deus tinha feito o homem à sua imagem e semelhança. E por isso, também o livro do Deuteronômio mandava aos judeus não fazer imagens jamais de nada. Eles tinham proibido fazer imagens, não? Por isso, ainda hoje, algumas denominações cristãs proíbem as imagens, porque eles estão inspirando-se ainda no Antigo Testamento, ainda não passaram para o Novo Testamento, não? Mas, efetivamente, o povo judaico tinha proibido fazer imagens. Por quê? Porque a imagem do homem, por exemplo, o homem foi feito à imagem de Deus. E quando eu não posso fazer imagens de Deus, eu não posso representar a Deus, porque Deus, segundo a teologia judaica, está acima de qualquer coisa. Também, assim, também na teologia nossa. Só que nós não somos tão extremos com isso, não? Podemos fazer imagens, não porque veneramos a imagem, mas porque isso nos lembra a Deus. Mas os judeus não. Esses judeus tinham proibido fazer imagens, porque a imagem do homem era a imagem realmente de Deus, como dizia o Gênesis, não? Que o homem foi feito à imagem e semelhança. Então, agora os judeus têm que responder a Jesus: de quem é essa imagem? Se eles diziam que era a imagem de Deus, então Jesus os acusaria: e por que vocês estão coletando essas moedas? Porque, al final, a moeda a los fariseus e a los saduceus les interessava muito, era a riqueza. Então, eles acumulavam muitas moedas e Jesus poderia acusá-los: vocês estão violando a lei de Deus, que não pode ter imagem. Ou, a outra possibilidade era responder, fingir que eles não entenderam, não, a indireta de Jesus e dizer: não, essa é deles. Então, Jesus responde: então, se é deles, dá para eles. Dá para César as moedas que são dele. Nós não temos imagens, só Deus. Então, os fariseus pensaram aí: não, isso é do César. E então, Jesus responde: dá para ele as moedas que são dele. Mas ele vai além disso. Jesus agora responde com essa frase que nós todos já conhecemos: dai ao César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É interessante pensar nesta resposta de Jesus. Já não é uma coisa ou a outra. Agora não é César ou Deus. Na antiga tradição judaica, e não apenas na judaica, você tinha que escolher. Você não pode ter outro Deus que Yahvé. E, portanto, era uno ou outro. E por isso não podiam ter imagens. Agora Jesus fala: dai ao César o que é de César, mas também a Deus o que é de Deus. Ou seja, já não é uma coisa ou a outra, senão as duas. Deus e o César. Se trata agora de dois impérios que podem coexistir um com o outro. Que esses dois reinos, o reino do César e o reino de Deus,
estão em duas longitudes de onda diferentes, em duas frequências diferentes. E por isso, eu posso dar ao César o que é de César, e ao mesmo tempo a Deus o que é de Deus. Aqui, com essa frase de Jesus, começa na igreja o processo para entender como igreja e Estado devem se separar, devem ser separados. Isso não existia na antiguidade e não existiu ainda por muito tempo. Todas as culturas e todos os povos, religiões, a única coisa. Os romanos chegaram a divinizar, e não apenas os romanos, a divinizar o imperador. Júlio César, Augusto, Tibério, naquela época de Jesus, foram divinizados pelo povo. Não? Porque não existia separação. Deus estava acima de tudo e o único jeito de unir o Estado e Deus era divinizar o imperador. Pois bem, agora com Jesus não. O império está por um lado, César está por um lado e Deus está por outro. E cada um tem seu próprio âmbito, não? O âmbito de César é o âmbito terrenal, é o âmbito da administração das coisas terrenas. O âmbito de Deus é o âmbito espiritual, é a quem nós devemos a obediência de nossa alma. Pois bem, até aí tudo tranquilo. É muito claro diferenciar um nível do outro. Mas a questão é como os dois se juntam, como os dois se articulam. Onde topa o reino de Deus? Onde se articula o reino de Deus com o reino do César? Eles não são completamente independentes. Na verdade, o reino de César depende do reino de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, sim, mas, nisso Jesus também é muito claro, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e a Ele obedecerás sobre todas as coisas. Na verdade, o que Jesus está falando é isto. Dá a César o que é do César, dá a Deus o que é de Deus, obedece a Deus em primeiro lugar. E dá ao César e obedece a César, porque isso é o que quer Deus. Deus quer que você obedeça também ao César, porque em certo sentido, Deus reconhece um âmbito próprio do César. Então, existe efetivamente um âmbito humano e nós devemos respeitar esse âmbito humano, mas por cima dele está Deus a Deus um dia. César não pode fazer o que quiser. César pode pensar que tem muito poder, mas a fim de contas, também ele tem que dar contas a Deus. Todos nós temos que dar contas a Deus e Deus está acima de tudo. Hoje se fala muito do Estado laico. Tudo bem, Estado laico significa o Estado administra as coisas terrenas e laico, em certo sentido, significa eu não abraço nenhum Deus, porque na verdade existem muitas crenças entre as pessoas que pertencem a um Estado. Mas um Estado laico não significa um Estado ateu, são duas coisas diferentes. Um Estado ateu é um Estado que não reconhece nenhum poder sobrenatural, nenhum Deus, que acha que não tem que dar contas a ninguém. Isso não. Nós acreditamos em Estado laico, lógico, mas não em Estado ateu, em Estado que pode dictar o que quiser. Não. Por isso, porque Deus está sempre acima de tudo, nós cristãos temos que obedecer a Deus e temos que obedecer ao Estado. Porque desse jeito nós estamos obedecendo a Deus. E isso significa pagar os impostos. O Estado nos presta um serviço. E, portanto, eu devo também, em troca desse serviço, pagar os impostos. Mas, lógico, o Estado também deve ter, com justiça, cobrar uns impostos equilibrados, razoáveis. Porque presta um serviço. Ele não é dono de todo o meu trabalho, de todo o fruto do meu trabalho. O imposto eu pago do fruto do meu trabalho. Então, o Estado não é dono disso. O dono disso sou eu, porque eu trabalhei, eu me esforcei. Mas eu devo pagar impostos porque o Estado oferece um serviço comunitário. Mas, como digo, isso tem que ser equilibrado. Isso não podemos converter o Estado no Estado que cria o paraíso na Terra, que dá bênção a todo mundo, que soluciona todos os problemas de todas as pessoas. Não é isso.
Não, cada um tem que trabalhar. Esse é o dever que nós temos diante de Deus. Precisamente porque Deus me manda obedecer o Estado, eu devo pagar impostos, mas não só impostos. Eu devo participar na política, eu devo interessar-me pela política. Estamos agora próximos a umas eleições. Eu devo ir investigar quem são as melhores pessoas para administrar o país, para administrar a coisa pública. Quem reconhece a Deus, quem obedece a Deus, porque Deus está acima do poder terrenal. E porque todos nós temos que dar conta a Deus. Tanto isto é verdade, que quando o Estado me manda fazer uma coisa que é contrária a Deus, então eu não devo obedecer. Essa é a objeção de consciência. Não? Por quê? Porque eu, antes que o Estado, eu obedeço a Deus. Deus está acima. E se obedeço ao Estado é porque essa é a vontade de Deus. É assim que nós cristãos entendemos o César e Deus. Ambas coisas se articulam. Nós devemos obediência ao Estado, mas por causa precisamente de Deus, do poder civil. Mas também o poder civil merece e deve uma obediência a Deus. E na medida que ele seja obediente a Deus, eu devo também obedecer. Quando não, eu estou em meu direito de colocar a Deus acima de qualquer outra coisa. Foi isso que aconteceu com os mártires no período romano. Roma obrigava a todos a adorar o imperador. E então, como eles diziam, não, eu respeito o imperador, eu posso pagar meu imposto, mas adorá-lo não. O Estado não pode mandar-me adorar o imperador, porque só posso adorar a Deus. E aí eles moriram mais. Existem muitas pessoas que, sendo fiéis à sua consciência, rejeitam algumas leis, por exemplo, do aborto. Eu conheço pessoas que têm que renunciar a um hospital, por exemplo, porque lá estão sendo pressionados para praticar aborto, para não apenas aborto, tem outras muitas coisas. Uma grande responsabilidade também tem os políticos de administrar a coisa pública do jeito certo. Eles todos, igual que nós, vão ter que dar contas a Deus. Eu não gostaria de estar nos sapatos de alguém que se deixou corromper pela corrupção e que roubou. Às vezes nós pensamos, roubou ao Estado, como se isso fosse significado, como se isso significasse roubou a ninguém. Não, senhores, é justo o contrário. Quem rouba ao Estado não roubou a ninguém, roubou a todo mundo, a mim também. E isso é uma imensa responsabilidade diante de Deus. Ele não pode fazer isso. E eu não me preocupo já se Lava Jato ou não Lava Jato, se vão ser julgados ou não vão ser julgados. Deixa para lá. O verdadeiro juízo vai ser o juízo de Deus. E essa corrupção faz muito mais mal do que nós podemos imaginar. Então, lembremos isso. Existe um poder terreno, é o que Jesus nos ensina. Hoje, muitas outras culturas ainda não reconhecem isso. Não? Os orientais ainda acreditam na divindade do imperador. Os islâmicos, a Sharia, o que é a Sharia? É a lei de Deus, é a lei de Allah, que deve ser aplicada em los países islâmicos em todos os âmbitos da vida. Na verdade, a religião cristã, em geral, é a única que compreendeu esta separação entre César e Deus, mas não de qualquer jeito, insisto. Hoje se fala muito do Estado laico como se fosse um Estado que não tem que dar contas a ninguém. Não, não é isso. É um Estado que dá contas a Deus, são políticos que dão contas a Deus. E cidadãos, nós, que também damos contas a Deus. Ao final, Deus é o Deus de todos. Isso não significa que não exista um âmbito próprio do Estado. Respeitamos. Mas, ao final de contas, nos lembramos sempre o nosso fim, o grande objetivo de nossa vida é Deus, é alcançar a Deus, é cumprir a vontade de Deus, é realizar o seu plano na nossa vida. É isso, e quero insistir agora nisto, implica também, sim, envolver-se na política. Nós precisamos de cristãos que estejam dispostos a envolver-se na política. Talvez por uma tradição muito antiga, a igreja nasceu em um confronto entre o poder religioso e o poder público, Cristo e os judeus ou os romanos. E nós sempre vimos
talvez nessa história de Jesus, uma certa rejeição ou uma certa conotação negativa a tudo o que tem que ver com poder temporal. Mas não se interessa por política, termina sendo governado por aqueles que sim se interessam por política. Então, todos nós deveríamos nos interessar. Deveríamos interessar para que o país seja o melhor administrado possível, para que as contas sejam transparentes, para exigir rendição de contas a todo mundo, para inclusive nós mesmos participar, se nós pensamos que Deus nos chama a essa missão. É uma missão muito bonita, muito digna e muito necessária. Hoje, quando alguém fala, padre, eu vou dedicar-me à política, se preparam há muito bullying, não? Há muitas acusações, muitas suspeitas. Parece aqui em Brasil que se eu me vou dedicar à política, então eu tenho uma má intenção, tenho uma dupla intenção. Não, senhores, é muito importante envolver-se em política, mas fazê-lo como um ato de serviço. E fazê-lo, sobretudo, como um ato também de obediência a Deus. É uma missão que Deus me confia. Não é um jeito de ganhar a vida, de ganhar muitos milhões de reais. Não. É um serviço que eu presto ao país, que eu presto aos meus irmãos.